Estamos direto do estúdio da TV Câmara para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é a professora educadora Nilda Stecanella. Ela que é autora, junto com o professor português Pedro Moura Ferreira, do livro Mulheres do Campo e Aprendizagens Culturais de Gênero, obra recém-lançada aqui no cenário caxiense. Professora Nilda, é uma honra tê-la conosco. É um prazer estar aqui, eu agradeço a oportunidade de divulgar o livro e acho que é um canal importante de circulação das informações que estão veiculadas nas páginas da obra. Professora Nilda, que também é pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UCSA, Universidade de Caxias do Sul, e vem desenvolvendo uma série de estudos. Esse aqui que nós temos é o terceiro tomo, digamos assim, de um mapeamento de comportamentos, de identificação de gênero, voltados especificamente às mulheres no campo. Professora, a senhora ouviu, a senhora e o professor português aqui, Pedro Ferreira, vocês ouviram em torno de 32 mulheres organizadas em gerações diferentes, são 3 gerações por grupos, pegando mulheres primeiramente da faixa dos 26 aos 30 anos de idade, depois na faixa dos 40 até 59 e depois pós 60 anos de idade. A parte disso também constituíram grupos focais voltados à questão da mulher. E aí vocês têm famílias descendentes de lusitanos, italianos e alemães. E a partir disso vocês vão desmistificando alguns tipos de comportamento e reafirmando outros conceitos. E eu gostaria que a senhora começasse a explicar também como é que se deu então todo esse processo de estudo. Bem, eu acho que é importante situar esse livro no conjunto dos outros dois, porque é um estudo, fazemos um estudo desde 2008 sobre mulheres. E os estudos começaram olhando as mulheres, os direitos humanos das mulheres. O primeiro livro tem esse título, Mulheres e Direitos Humanos, Desfazendo Imagens, Reconstruindo Identidades. Esse livro mapeou, teve um apoio da Coordenadoria da Mulher de Caxias do Sul, e ele mapeou as políticas locais em relação a todas as orientações internacionais sobre a defesa dos direitos das mulheres. E já nesse livro se localizou alguns territórios íntimos da violência de gênero, com narrativas de mulheres que procuravam a Coordenadoria da Mulher. Esse livro suscitou esse adentramento nesses territórios íntimos da mulher e originou o segundo projeto, que é o projeto que decorre no livro Mulheres Narrativas Identitárias, os mapas de trânsito da violência conjugal. Então, pegou depoimentos de mulheres e a longa história de violência que elas sofreram, especialmente no casamento, e os caminhos de superação ou de indignação que acompanharam as trajetórias dessas mulheres. E nesse segundo livro ficou claro que as mulheres do campo não tinham uma voz na pesquisa. E aí nós optamos por desenvolver esse estudo especificamente sobre mulheres do campo. Uhum. E aí no enquadramento da pesquisa nós, olhando a nossa região, bom, mas que mulheres do campo? Considerando a nossa história de colonização e, enfim, toda a nossa história de própria constituição da região. E aí se optou por esse recorte étnico, mulheres descendentes de italianos, de alemães e de portugueses. Professora, o que vocês mais encontraram, por exemplo, lendo a pesquisa de vocês têm principalmente 3 tópicos, digamos assim. Tem o viés social, tem a relação homem e mulher propriamente dita, ainda que, claro, sempre sob a perspectiva das mulheres, que são predominantemente o grupo que vocês constituíram, e depois há também as heranças familiares, ou seja, aquela cultura, aquela educação que é passada, no caso aqui, de pais para filhas, né? Ou também a influência que essas mulheres têm a partir dos maridos ou de demais familiares, também com a educação dos pais, digamos assim. Então, vocês têm esses 3 matizes: hábitos culturais generalizados do ponto de vista social, a relação familiar e a relação homem e mulher. O que mais chamou a atenção da senhora nessa perspectiva?
É importante situar também como que os dados foram construídos, né? Porque como você mencionou anteriormente, nós trabalhamos com grupos focais, em que nós reunimos mulheres das 3 etnias, em torno de 8 a 10 mulheres para cada grupo, e nós colocamos algumas temáticas para discussão, justamente para tentar identificar como as mulheres do campo e dessas diferentes descendências se constituem como mulher, como foram os seus processos de socialização. Então, esses grupos focais, eles oportunizaram uma compreensão mais macro de como essas mulheres, enfim, se constituem mulheres, acho que essa é a expressão. E isso suscitou observar, bom, mas como é que isso acontece com cada uma dessas mulheres? E aí também tivemos a sorte de encontrar depoentes, né, mulheres que se dispuseram a contribuir com a pesquisa, e localizamos então 3 mulheres de uma mesma família, e tentando pegar o recorte geracional, ou seja, 3 idades diferentes, para tentar observar o que é que, da primeira geração, que seriam as mulheres acima dos 60 anos, se reproduz ou se modifica na segunda geração, que são as mulheres acima dos 40 aos 59 anos, e para a terceira geração. Então, como você trouxe, assim, alguns elementos, né, que marcam essas trajetórias. A relação conjugal e a sexualidade é um elemento extremamente importante, a relação com o casamento, mas também tem a relação com o trabalho, especialmente o trabalho com a terra. Como é que essas diferentes descendências tratam a mulher na relação com o trabalho? E tem um elemento que vai ser o elemento que nós consideramos que mais transforma, é a escolarização. Então, se nós observarmos, a primeira geração é uma geração que não teve escolarização, ou teve uma escolarização muito pequena. São raros os casos em que houve um avanço na escolarização. A segunda geração transita um pouco pela escola, aí tem também uma política externa que interfere, que é a política do direito à educação, que é muito recente a nossa escolarização obrigatória do ensino fundamental e recentemente do ensino médio. Então, as mulheres da segunda geração que estão nessa faixa dos 40 aos 59 anos não tiveram a oportunidade de continuidade nos seus estudos porque as escolas do campo ou as escolas rurais, elas tinham só o primeiro segmento do ensino fundamental. E as famílias não permitiam que elas, digamos, se deslocassem até o centro da comunidade ou até a cidade, como elas referem, para continuidade nos seus estudos. E é na terceira geração que, sim, isso vai acontecer. Ou acontece que vai ter uma escola de ensino fundamental completo lá na comunidade, ou as famílias incentivam as filhas nas continuidades nos estudos. Essa continuidade nos estudos, ela provoca 2 coisas. Uma delas é que, se a mulher tem mais informação, ela também tem mais consciência da sua própria identidade e ela constrói a sua identidade por caminhos, digamos assim, mais plurais, que não só na cultura da própria família. Mas materializando, o que mais se encontrou aí a partir desses hábitos, vamos supor assim, sempre quando se define ou em relação ao negro, ao judeu, à mulher, ou ao alemão, ou ao italiano, as pessoas rapidamente já evocam alguns estereótipos, algumas formas de rotular ou de dizer, aquele sujeito me remete a determinada situação. O que vocês mais encontraram a partir dessas tipificações básicas que se fazem, por exemplo, com relação à mulher do campo? O que foi reforçado e o que foi desmistificado a partir desses estudos? Essa é uma pergunta complexa que exige respostas um pouquinho mais complexas. Eu só gostaria de complementar o que eu colocava antes. Então, o fato das mulheres acessarem a escolarização também coloca elas num patamar de autonomia financeira, porque elas também vão acessar trabalho e isso transforma. Então, eu acho que esse é um dos elementos que desconstrói um elemento de dominação masculina ou de dominação patriarcal de gênero que aconteceria na primeira geração. Então, as mulheres mais submissas na primeira geração, mais submissas não, eu diria, as mulheres submissas ao pai e ao marido e algumas vezes aos irmãos, e quando elas se deslocavam no casamento, passavam a morar na casa
dos pais do marido, elas se submetiam à sogra. Então, isso é bem visível em alguns depoimentos. Claro. Mas na segunda geração já tem elementos que mostram que essa mulher consegue fazer enfrentamento de algumas coisas, mesmo que seja no discurso, mas não nas ações. Por exemplo, gostaria de continuar estudando. O pai não permitiu. O pai tinha muito receio que ela se perdesse se viesse para a cidade. E o que é se perder se vier para a cidade? Era toda a preocupação com a sexualidade e com o casamento. Se perder é ter relações antes do casamento e também não, em função disso, em função de se perder antes do casamento, não conquistar um bom marido para que a família ficasse tranquila com relação à trajetória dessa mulher. E isso permaneceu independentemente da descendência, ou seja, quando vocês pegaram grupos de mulheres de origem portuguesa, seja de origem alemã ou de italiano, esse perfil mais ou menos se repetia, porque a senhora já começa a materializar agora alguns perfis. A menina preparada para casar, ou a mulher que acaba atendendo mais às vontades ou às regras impostas pela família do marido, seja pela sogra ou então ao próprio marido. Agora a senhora começa já a materializar alguns dos perfis que são encontrados nessas pesquisas. Isso varia de descendência a descendência ou é mais ou menos parelha, assim, digamos, a comparação? Tem alguns elementos que são similares, mas tem algumas diferenças, evidentemente. Mas nós temos que tomar cuidado para não generalizar. Isso que nós localizamos no livro é nessas famílias. Mas isso indica uma tendência. Por exemplo, então, é um estereótipo que é digamos assim, a gente sempre tem um certo receio de afirmar por conta da generalização, mas aonde que tem um tratamento, digamos assim, um pouco mais rude, para ser delicada, assim, né? Um pouco mais rude em relação à mulher, na cultura italiana. Claro. Então, essa é a queixa das mulheres, assim, um tratamento muito mais rude e uma presença, inclusive, de forma bem explícita de violência contra a mulher num dos casos. Isso não impede que isso não viesse a acontecer em outros casos. Nas mulheres descendentes de portugueses, dá para perceber uma dominação patriarcal de gênero muito mais forte, no sentido de proteção dessa mulher no espaço íntimo da família, que poderia remeter assim, a um cuidado e a um respeito, mas é justamente uma dominação que cerceia o movimento dessa mulher, que ela não desenvolve tanta autonomia, ela fica mais protegida. E as mulheres que se mostram mais emancipadas são as de descendência alemã. E nesses casos, acho que é bem importante que nós sejamos assim, muito específicos. Acho que está bem claro, a senhora está tentando trazer um recorte. O nosso objetivo aqui são os resultados, mas está claro que é relativo à pesquisa. Exato. Então, por conta de um estímulo maior às continuidades na escolarização, é na descendência alemã que se observa, digamos assim, indícios, né, um início de um movimento de emancipação dessas mulheres que nós chamamos no livro de germanas, né? As germanas são as descendentes de alemães, as lusolinas e as italinas. Claro, para que as pessoas entendam, no livro não é identificado, digamos assim, o nome de cada entrevistada e nem exatamente a comunidade a qual pertence determinada entrevistada. Então, são utilizados quase como se fossem pseudônimos ou nomes genéricos, como diminutivos ou readequações dos nomes ítalo, germânico, português, lusitano, por aí afora, para não dizer exatamente de quem se está falando, preservar a identidade, mas aproveitar o depoimento. A senhora usou um termo interessante, elas reclamam durante a entrevista. Então já há uma demonstração muito objetiva de um incômodo durante a entrevista. Ou seja, as mulheres foram educadas, participam desse contexto, mas se sentem incomodadas. Se elas se sentem incomodadas é porque elas já tomaram contato com outras possibilidades culturais, de hábitos, de convivência, e possivelmente querem trocar a situação, né?
Exato. E quem troca a situação, embora ainda com uma pressão da geração 2 e da geração 3, são as mulheres da terceira geração. Claro. E o que elas trocam? Eu acho que isso é bem importante dizer. A segunda geração, dos 40 a 59 anos, é a que mais reclama, é a que mais, digamos assim, a consciência da situação de submissão, ela aparece nas falas dessas mulheres, nas palavras dessas mulheres. Mas é a terceira geração que faz a transformação. Como que acontece essa transformação? Toda a relação conjugal, ela acontece em parceria. Então, podemos trazer até algumas palavras diretas dessas mulheres. Por exemplo, a segunda geração diz, a primeira geração nem menciona a presença do marido na cozinha, de forma alguma, digamos, nas tarefas domésticas. A mulher da primeira geração trabalhava na roça, carregava peso, as crianças, tomava conta de toda a casa e tudo isso. Então, isso não é muito diferente hoje, mas, digamos, era muito forte nas narrativas delas. Essa dupla jornada e essa, digamos assim, não presença do marido, do pai, na educação dos filhos. A segunda geração já negocia um pouco mais. E tem um caso muito emblemático da segunda geração, em que uma das mulheres narra que ela tinha, inclusive, passado no vestibular, e a família dela, ela é descendente de alemães, a família estimulou que ela continuasse estudando, ela já estava casada, e ela não se matriculou porque o marido não tinha ensino superior, tinha uma escolarização menor, e ela se sentiria, digamos assim, ultrapassando o percurso dele, talvez intimidando ele por conta de que ela poderia se sobressair. Nossa. E um terceiro depoimento, que eu acho que é importante, da terceira geração, é que uma das mulheres, né, uma jovem mulher, se sentiu muito pressionada pela família para casar, e assim que casa, a família nem para de pressionar para o casamento, mas para a maternidade. E que elas não... Enfim, não seria a opção ter a maternidade, mas como isso é um estereótipo, isso faz parte do, digamos assim, da representação do que é normal ser mulher, casar e ser mãe. Ela disse que mesmo não querendo ser mãe, ela ia ceder à pressão que vinha de fora. Claro. Um detalhe interessante, nós estamos tratando aí de um momento pré-eleições, estamos aqui num cenário em que, do ponto de vista da TV Câmara, não podemos nesse momento falar de linhas ideológicas, mas vocês tratam ali basicamente da participação da mulher na política, esse é um outro viés também da pesquisa, o que pelo menos é problematizado ali em algum momento, principalmente no prefácio do livro, é citado muito isso. Os fóruns de participação. Tem circulado na programação de TV aberta, principalmente, também na fechada, mas aquelas propagandas oficiais do Tribunal Superior Eleitoral com relação à participação da mulher. A mulher hoje significa praticamente 51% do contingente populacional do Brasil, mas só 9% delas têm uma participação efetiva em cargos eletivos, ou seja, muitas mulheres não estão votando em mulheres. Então, trazendo um paralelo aí para o seu estudo, boa parte desses hábitos, desses incômodos, têm sido reforçados pelas próprias mulheres. Então, apesar de um incômodo, ainda é muito difícil sair do incômodo e colocar em prática, né, professora? Exatamente, porque isso é uma construção cultural. Então, como você falou, eu acho que é uma expressão bem importante. A própria mulher reforça esses condicionamentos e essas aprendizagens de gênero que se reproduzem de uma geração para outra. Agora, nós não é uma questão de acusar a mulher por estar reproduzindo isso. Claro. Isso é uma construção social que que é acompanhada ao longo da história. E esse seu exemplo, desculpe interromper, do vestibular, em que a mulher se sente inibida de continuar no ensino superior por causa da situação do marido, é um fator de dificuldade, ou seja, não foi uma opção deliberada dela de desistir, houve condicionantes extremamente fortes para que ela tomasse essa decisão, né? Exatamente. Então, o que leva ou não leva algumas mulheres a ocuparem posições, né? Então, tem uma construção interna de talvez assim não se sentir capaz ou não se sentir autorizada para desenvolver ou para desempenhar uma função pública. Claro que isso é decorrência de um processo que é externo e é cultural,
por conta de que em que lugares essa mulher foi estimulada a se constituir como pessoa, não só como mulher, mas como pessoa, no espaço privado. E se nós olhássemos também para o espaço do campo, né, ou para o espaço rural, até nas próprias festividades, quem é que toma conta do dinheiro nas festas das comunidades? É o homem, a mulher está na cozinha fazendo todo o processo meio para que aquela festividade aconteça. Eu penso que isso não dá mais para dizer que isso é assim. Quer dizer, temos ainda muitos indícios de que isso esteja assim, mas os deslocamentos que as palavras das mulheres da terceira geração nos mostram indicam que, enfim, tem um processo que também tem as mídias que tem influenciado, tem uma discussão política, que eu não estou dizendo aqui político-partidária, mas que tem colocado, enfim, a discussão para que a mulher também desempenhe o seu papel e ouse e se autorize. Porque muitas vezes nós temos muitos elementos que impulsionam, que estimulam que a mulher ocupe esses lugares, mas ela própria se encolheu numa construção que acompanhou a trajetória dela ao longo da vida, que ela não se enxerga capaz de fazer isso. Então, por isso que o livro fala em aprendizagens culturais de gênero. E uma coisa muito importante é que essas mulheres, por exemplo, a terceira geração que se constituiu num outro perfil bastante mais emancipado, ela não se constitui assim sozinha, como mulher ou com outras mulheres apenas, mas é na relação com os companheiros, com os namorados, com os professores que tiveram, com os colegas de trabalho, que essas relações vão se reconfigurando, vão se redesenhando e vão mostrando relações mais iguais, mais equilibradas, que eu acho que é isso que se deseja numa sociedade, relações mais equilibradas. E é interessante, falando de política, quando mulheres de grande vulto ascendem a cargos executivos de ponta, como, por exemplo, vamos pegar a presidente afastada Dilma Rousseff, a ex-governadora Ieda Cruzes, vamos lembrar a ex-chefe de Estado, secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, a Angela Merkel, a premier alemã. Elas sempre ficam com uma visão, com um estereótipo, com uma marca muito sisuda, muito dura, um pouco pela rotulação ou da própria população e também um pouco da imprensa, mas também elas procuram ter um comportamento mais rigoroso, mais firme, até para mostrar que elas têm talvez mesmo capacidade de poder e de imposição, tanto quanto os homens, ou seja, a mulher para estar lá precisa ser dura. Será que precisa? Né? Eu acho que também isso é uma construção. Sim, é uma construção. Eu não estou dizendo que é uma defesa pessoal, mas fica essa imagem então, eu acho que precisa ser dura. Né? É uma pergunta que nós temos que colocar. Será que uma mulher, para ocupar uma posição, enfim, que exige determinação, que exige força, que exige, enfim, fundamentação do que ela está fazendo, ela tem que endurecer, ela tem que deixar de ser feminina? Então, eu acho que isso também é uma construção cultural. Talvez né? Agora, pegando desses personagens de mudança política, a Hillary Clinton, a candidata democrata, ainda que tenha uma imagem um pouco austera, mas parece um pouquinho mais leve. Ou a primeira-dama americana, Michelle Obama também. Essa sim, daí com uma visão de mulher, mas ainda é a primeira-dama. Ela não é a presidente da República. Então, fica essa condição também ela está acompanhando o presidente, ela não é a protagonista. Talvez a Hillary Clinton terá que ser mais firme que a própria Michelle Obama na visão de presidente, dentro desse raciocínio da mulher que tem que ser mais firme, ou que provar que é capaz de ser firme. Complicado isso, professor. Tem diferentes caminhos de mostrar ou de expressar competências. Então, também nós temos que ajudar, como mulheres, né, na condição de mulheres, nós também temos que ajudar a desconstruir esses caminhos que são os mais aceitos, são os caminhos mais comuns. Ou seja, é possível ocupar uma posição de ponta com expressões ainda mais femininas, não tendo que apelar necessariamente ao rigor. Ainda que, daqui a pouco, a mulher tem um temperamento forte, então ela vai expressar isso. Né? Eu não vou conseguir mudar minha voz exercendo uma função importante na minha instituição. Eu não consigo mudar o meu tom de voz. Agora, isso não significa que eu não consiga expressar a minha posição.
Eu acho que é nesse sentido. Se nós lembrarmos do filme A Dama de Ferro, da Margaret Thatcher, ela foi produzida para mudar o seu jeito, até a entonação da voz, a forma como ela se posicionava, toda a corporeidade dela, para, digamos, passar confiança ou passar firmeza. Exatamente. Então, a questão não é buscar resposta aqui, mas botar a pergunta, tem que ser assim? Será que existem, ou será que é possível através de outros caminhos? E sendo provocativo com relação ao seu estudo, ela é extremamente dura na política, mas em casa, cuidando do marido que fica doente, cozinhando, ou seja, ainda permaneciam, digamos assim, aqueles traços, né? A ocupar uma posição como a da Margaret Thatcher, por exemplo, ou sei lá, tantas outras posições como a nossa presidente. Então, a negociação que a mulher faz e o sentimento de culpa que ela também sente pela negociação que ela tem que fazer por ser dona de casa, esposa e mãe, que esse ponto tem que ser deslocado, porque a responsabilidade com a educação dos filhos não é só da mãe. A responsabilidade com o cuidado da casa não é só da mãe. Então, a combinação, a negociação, eu gosto desse termo. Compartilhamento, né? Então, as mulheres da terceira geração desse livro, elas dão o depoimento de que é possível e elas negociam. Não só negociam, mas eu acho que não é esse o termo. As mulheres da segunda geração negociam. As mulheres da terceira geração mostram que já é natural, digamos, os namorados e os companheiros conhecerem o caminho do tanque, conhecerem o caminho do fogão, e isso é feito de modo partilhado, e não como a segunda geração diz. Ou seja, a obrigação de um ou de outro, não, é dos dois. Ele me ajuda, não, mas ele me ajuda, ele é um bom homem, ele me ajuda. Porque ele é metido, eu é que não quero ele na cozinha. E se nós fizermos uma análise mais criteriosa disso, talvez, frente àquela condição que essas mulheres, que a primeira geração, digamos, as mulheres da segunda, né, dos 40 aos 59 anos, observaram as mães sofrerem toda aquela dominação, elas continuarem perpetuando a cozinha e a maternidade como lugar de poder, fosse uma das sobrevivências da condição de mulher. Não estou querendo trazer isso de modo contundente, mas nós fazemos um pouco dessa análise no livro. E isso provocou que na educação das filhas, e não só das filhas, porque se fosse acompanhar como que elas educaram os filhos, mostra outro caminho, mais natural, mais partilhado. Eu não diria mais, é partilhado, é natural partilhar. Claro. Professora, nós estamos um pouquinho além do nosso tempo. Eu sempre digo que é uma pena que não vão ao ar, digamos assim, as nossas conversas antes da entrevista e no pós-entrevista, então. Mas antes da entrevista eu já vinha conversando com a senhora aqui no estúdio, de onde conversamos com quem nos acompanha em casa, a respeito da perspectiva dos homens em relação a esses estudos. E a senhora já me relatava das dificuldades de empreender pesquisas a respeito, envolvendo os homens sobre essas mesmas óticas ou sobre essas mesmas perguntas que a senhora e o seu colega de pesquisa fizeram para as mulheres. E então fica essa provocação, quando teremos então esse mesmo assunto sendo debatido a partir de relatos com os homens, para daí sim fazermos então a crítica compartilhada e tanto as mulheres quanto os homens evoluírem nesses conceitos. Olha, o projeto pronto nós já temos, já foi inclusive submetido, mas foi reconhecido no mérito e não foi aceito por conta de que a prioridade ainda é tratar as causas, as consequências, me desculpe, em relação à violência contra a mulher, por exemplo. Mas nós temos a possibilidade de receber projetos na orientação, no mestrado e no doutorado em educação, observando os processos educativos da socialização dos homens e toda a pressão que os homens sofrem para se manter nesse lugar de força e de, que é o outro lado, de determinação. É o outro lado. Bom, professora, eu quero te agradecer imensamente, principalmente na parte inicial do programa eu fui um pouco firme com a senhora no sentido de tentar materializar melhor os conceitos, porque, enfim, o espaço nos exige. Nós não estamos aqui num foro acadêmico, digamos assim, mas acho que foi muito proveitoso, principalmente mostrar essas dificuldades que muitas vezes a própria mulher é cobrada, no sentido de tentar superar algumas dificuldades, mas que não dependem muitas vezes só da vontade dela, são muitos condicionantes que ficam aí. Em outras entrevistas envolvendo livros relacionados às mulheres,
professoras, escritoras que estiveram aqui no Café com Letras batiam muito na ideia do direito de escolha da mulher e que ela tenha a noção do que realmente está escolhendo e que os estudos e todo o contexto social caminhem no sentido de garantir ainda mais condições de escolha para a mulher. Se ela quer ser dona de casa, se ela quer trabalhar fora, mas que seja a partir de uma escolha. É redundante para quem já acompanhou as últimas edições do programa, mas nunca é demais dizer. Também quero que a senhora toque num ponto que não abordamos até aqui e faça suas considerações, digamos assim. A escolha está vinculada à autonomia, né? Sempre há escolha, mesmo quando não se escolhe. Então, se nós não escolhemos, alguém escolhe por nós. Então, exatamente. Uma tradição milenar, né, de dominação patriarcal de gênero e de dominação masculina compõe os quadros que nós temos hoje, mas também por conta de que está aí no prefácio do livro todo o movimento de mulheres, né, que nos colocou na discussão dos direitos humanos e os direitos humanos das mulheres, e nesse caso desse livro, os direitos humanos das mulheres do campo, a informação vai chegando e os depoimentos que estão aí, eles têm o efeito espelhamento. E não só os depoimentos desse livro, mas dos outros dois, têm sido utilizados em grupos de mulheres, em que muitas vezes a mulher não se dá conta que ela está vivendo determinada situação ao ler o depoimento, ao assistir um fragmento de uma trajetória de outra mulher, ela pode dizer, mas isso também acontece comigo e eu posso fazer diferente. Então, é nesse sentido que, enfim, eu acredito que nós possamos chegar aos processos de autonomização, né, de autonomia, de emancipação, e isso se dá, isso é estatístico. Mulheres mais escolarizadas sofrem menos violência, por conta de que a escolarização também coloca a mulher em outros percursos de vida, né, que não é o destino de estar predestinado, que a escolha não é dela, claro, é uma escolha externa. Esse que é o caminho. Aqui temos mais um estudo, então, na tentativa de contribuir para isso, que a mulher tem autonomia, então, para poder escolher. Então, acho que agora fica mais completa. Além do jeito de escolha, autonomia para poder escolher. Acho que foi um bom encerramento. Professora, muito obrigado mais uma vez. Olha, eu é que agradeço. Enfim, o que a gente deseja, sempre um escritor, né, alguém que produz um estudo, é que o estudo ajude as pessoas a se enxergarem, que seja lido, né, em primeiro lugar, mas que o que está na ponta, além da publicação do livro, do prestígio que se tem em função da nossa produção científica, do cumprimento do papel da universidade, é que a gente possa contribuir para que a sociedade seja mais justa, que as pessoas sejam mais felizes, que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Então, mais uma vez, muito obrigado. Acabamos de conversar, então, com a professora Nilda Stecanella. Ela que é professora, educadora e pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UCSA, Universidade de Caxias do Sul, e coautora, digamos assim, junto com o professor português Pedro Moura Ferreira, da obra Mulheres do Campo e Aprendizagens Culturais de Gênero. Essa dica de leitura é o livro que foi tema do Café com Letras desta semana. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.